E aí, hoje a gente vai fundo em um dos livros mais importantes do mundo dos investimentos, o mais importante para o investidor, do Howard Marks. É uma obra que basicamente condensa décadas de pura sabedoria e que é respeitadíssima pelos maiores nomes do mercado. Vamos entender o porquê. Olha, para ter uma ideia do calibre do Howard Marks, é só ver quem admira o cara. Quando Warren Buffett, que é talvez o maior investidor que já existiu, fala que para tudo que está fazendo para ler o que o Marx escreve, bom, a gente sabe que está diante de uma mente realmente brilhante. É esse tipo de visão que a gente vai explorar agora. E aqui está o pulo do gato. Este livro não vem com uma fórmula mágica, sabe? Não é um passo a passo para ficar rico. O que o Marx entrega é uma filosofia, uma maneira de pensar para tomar decisões mais espertas, entendendo que o mercado é esse lugar maluco, onde a análise fria dos números se mistura com as emoções humanas. Vamos então para o primeiro e, arrisco dizer, mais importante conceito do livro, o pensamento de segundo nível. A ideia do Marx é simples. Para ter resultados melhores que a média, não adianta pensar igual a todo mundo. É preciso ir além, enxergar o que a maioria não vê. O pensamento de primeiro nível é o padrão, é o que a maioria das pessoas faz. É aquele raciocínio bem direto. Essa empresa é boa, então a ação dela deve ser um bom investimento. A lógica parece fazer sentido, né? O problema é que, se a conclusão é tão óbvia assim, o preço da ação já reflete isso, a vantagem já se foi. Já aqui, a coisa muda de figura completamente. O pensamento de segundo nível vai lá e questiona o que todo mundo está dizendo. Ele pergunta, ok, a empresa é boa, mas o que o resto do mercado pensa sobre isso? E essa opinião já não está embutida no preço. É nesse questionamento que se cria uma vantagem de verdade. Essa comparação aqui deixa a diferença claríssima na prática. Enquanto o pensador de primeiro nível reage direto à notícia, o de segundo nível analisa a reação do mercado à notícia. Ele está sempre procurando oportunidades onde a emoção da galera, seja o pânico ou a euforia, acaba criando uma distorção no preço. E isso nos leva direto para a base técnica de toda a filosofia do Marx, a diferença crucial entre o preço que se paga por algo e o valor que aquilo realmente tem. E olha, raramente os dois são a mesma coisa. O Marx adora usar essa citação do Oscar Wilde porque ela captura uma das maiores armadilhas do mercado. Muita gente fica vidrada no preço, no sobe e desce diário do gráfico, sem ter a menor noção do valor real daquilo que está comprando. Preço é o que se paga, valor é o que se leva. E é aqui que está o X da questão. Uma empresa maravilhosa, se comprada por um preço nas alturas, pode se tornar um investimento terrível. Por outro lado, uma empresa ok, mais ou menos, se for comprada com um baita desconto em relação ao seu valor, pode trazer um retorno espetacular. A verdadeira habilidade não é só achar qualidade, mas sim achar um preço que está errado. Tá, mas por que o preço e o valor vivem se desencontrando? Segundo Marx, a maior parte da resposta está na psicologia humana, que ele explica com a metáfora do pêndulo. O mercado nunca anda em linha reta. Ele vive balançando entre extremos de emoção. De um lado do pêndulo, a gente tem a euforia. As notícias são ótimas, o otimismo está no ar e a ganância toma conta. Nessa hora, o pessoal esquece o que é prudência e topa pagar qualquer preço, achando que as coisas só vão melhorar. É aí que os preços decolam e se afastam perigosamente do valor real. Do outro lado, o pêndulo vai com tudo para o medo, para a depressão. O pânico se espalha, as pessoas só conseguem enxergar risco e saem vendendo a qualquer preço. É exatamente nesse momento de desespero que as coisas são vendidas por muito menos do que valem, criando as melhores pechinchas para quem tem estômago e paciência. E a grande sacada do Marx é essa: o mercado quase nunca está parado ali no meio, no ponto de equilíbrio racional. Ele está sempre se movendo, levado pela psicologia das massas. O trabalho do investidor inteligente não é prever o futuro, mas sim ter uma boa noção de em que ponto desse balanço a gente está hoje. E entender esse vai e vem do pêndulo é fundamental para a gente conseguir lidar com a peça mais importante desse quebra-cabeça, o risco. E a definição de risco que o Marx traz é, sinceramente, uma das ideias mais transformadoras sobre investimentos. Pausa para pensar um pouco aqui. Quando a gente fala em risco, o que vem na cabeça? Para a maioria é volatilidade, né? A flutuação dos preços. Mas o Marx nos desafia a olhar para isso de um jeito totalmente diferente. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. O mundo acadêmico define risco como volatilidade, porque é algo fácil de medir com uma fórmula. Mas, para o Marx e para quem investe na prática, o risco de verdade não é o preço balançar. O risco real é a chance de perder o dinheiro para sempre. Uma ação que cai 50% e depois sobe 100% foi volátil. Agora, uma que cai 50% e nunca mais volta, aí sim
Isso é risco de verdade. E isso nos leva a um paradoxo fascinante que o Marx chama de a perversidade do risco. Passa só. Quando está todo mundo apavorado e o pessimismo é geral, a percepção de risco está lá no teto. Mas como os preços já caíram tanto, o risco real de perder dinheiro permanentemente é, na verdade, baixo. E o contrário também acontece. Quando todos se sentem invencíveis, achando que não há risco nenhum, os preços estão superinflados. É aí que o risco real está no seu pico. Ok. Então, se a gente juntar todas essas peças, o pensamento do segundo nível, o foco no valor, a compreensão dos ciclos e uma definição correta de risco, a gente chega na estratégia final do Howard Marks, o investimento defensivo. Esse é o lema da Oaktree Capital, a gestora que o Marx fundou, e resume perfeitamente a filosofia. Em vez de ficar tentando acertar a próxima grande tacada, os vencedores, que é uma tarefa super difícil e incerta, o investidor defensivo se concentra em evitar os grandes erros, as perdas que não têm volta. A consistência vem de não perder, não apenas de ganhar. Beleza, mas como é que a gente evita esses perdedores? Usando o conceito mais importante de todos no mundo do value investing, a margem de segurança. Basicamente, é comprar algo por um preço tão abaixo do seu valor real que se cria uma espécie de amortecedor contra imprevistos. Como o futuro ninguém sabe e as nossas previsões podem dar errado, é a margem de segurança que protege o nosso capital. No fim das contas, a filosofia do Howard Marks é um grande convite à reflexão. Não sobre o que pensar, mas sobre como pensar. É um chamado para a gente ser mais cético, mais humilde e disciplinado em um mundo que é dominado pela emoção e pelo efeito manada. A grande questão que fica não é o que o mercado vai fazer amanhã, mas sim como a gente está preparado para reagir, seja lá o que vier pela frente.